Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Fábio Martins e estou aqui para trazer mais uma mensagem do dia para o teu coração. Eu quero que hoje, esse dia seja um dia especial na tua vida. Que você olhe para a segunda-feira como uma oportunidade de você vencer a semana inteira, de você começar lutando e de chegar no final de semana ainda você já declarar a tua vitória. Mas para isso, comece a declarar a sua vitória já nesse primeiro dia, para que quando chegar lá no final de semana, você possa ter a certeza da tua vitória e você possa comemorar e você possa louvar e agradecer a Deus pelas tuas vitórias. Eu quero que antes de começar a nossa mensagem, que você possa estar compartilhando essa mensagem com alguém. Compartilhe com alguém, envie essa mensagem para alguém, copia o link e manda para alguém. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho de notificação e você, cada novo vídeo, você vai ser notificado que surgiu um novo vídeo e você vai poder estar orando conosco e aprendendo ainda mais, se fortalecendo, se edificando na palavra de Deus. Irmãos, voltando para a nossa mensagem do dia, nós vamos estar falando sobre as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó, elas representam muito na nossa vida, porque elas representam situações adversas, elas representam situações a qual muitos de nós passamos na nossa vida. Situações que parecem intransponíveis, situações que parece que nós não vamos alcançar, sonhos que não são alcançados, objetivos, metas que não são alcançadas, enfermidades, doenças que parecem ser incuráveis aos olhos humanos e até mesmo pela ciência. Então, eu quero falar um pouquinho sobre as muralhas de Jericó, que embora seja algo muito conhecido dos cristãos, a gente muitas vezes não sabe algumas peculiaridades dessa muralha e como que o povo de Deus venceu derrubando essas muralhas. Porém, eu quero pedir que você hoje possa deixar nos comentários do vídeo uma mensagem, um pedido de oração, um comentário, até mesmo muitas vezes falando qual é a muralha que parece ser intransponível na sua vida, que nós vamos estar orando por você, orando pela sua situação e as muralhas da sua vida, que parece ser tão difícil de se transpor, você vai estar vencendo. Você vai ver essa muralha diante dos seus olhos cair. Amém, queridos? Então, deixe seu pedido de oração lá nas mensagens do vídeo. Coloca lá a sua mensagem, ou então, se preferir, no @ministériosoicg, e também vamos estar orando por você lá pelo direct do Instagram. Voltando à mensagem, a gente vai estar vendo no livro de Josué, capítulo 6. E eu quero poder trazer algumas situações, algumas características dessas muralhas que se tornavam aos olhos humanos ser tão difíceis de se transpor. Então vamos lá primeiro e depois nós vamos conversar um pouquinho. Josué capítulo 6, versículo 15, para ficar mais curto, ela diz assim: No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Então aqui a gente percebe que Josué, ele tinha acabado de passar pelo Rio Jordão e ele se deparou com as muralhas de Jericó, onde seria um dos seus primeiros desafios a ser passado. E para isso, ele precisava passar por Jericó. Ele precisava destruir, porque era uma ordem de Deus, destruir aquela cidade, mas
Como destruir uma cidade cercada por muralhas? Nós vamos entender que antigamente a proteção das cidades, elas eram feitas por muros ao redor. Então esses muros normalmente eram muito altos, eram bem fortes, né? Para poder aguentar um suposto ataque, ou até mesmo no caso de Jericó, uma possível inundação, porque era próximo do Rio Jordão no caso. Então, o objetivo dessa muralha era proteção, uma forma de defesa, e também uma proteção contra inundações. Só que essa muralha, quando a gente fala em muralha, a gente fica pensando muitas vezes nos muros que nós temos em casa, né? Onde são tijolos, né? Com alguns padrões de 10 centímetros, 11, 12 centímetros de largura, aonde a gente fala que aquilo ali é um muro. Porque é a nossa proteção que nós utilizamos hoje em nossas casas. Mas, para que você possa entender melhor, essa muralha de Jericó, ela tinha aproximadamente 10 metros de altura por 4 metros de largura. Ou seja, você poderia andar facilmente por cima dessas muralhas. 4 metros de largura, basicamente, irmão, só para você ter uma noção, dá para andar um carro em cima dessa muralha. E são 10 metros de altura. Agora, como derrubar uma muralha de aproximadamente 10 metros de altura com 4 metros de largura? Como que a gente pode pensar de uma maneira humana em derrubar, em transpor essa proteção? Porque a cidade de Jericó ela ficou totalmente cercada pelo povo de Deus, pelos israelitas. Ela ficou cercada. E Josué teve a orientação de Deus para que ele marchassem ao redor dessa cidade e que no último dia ele daria 7 voltas e os sacerdotes tocariam a trombeta. E ao toque da trombeta, todo o povo de Israel gritaria, e esse grito iria reverberar na destruição e na queda dos muros de Jericó, fazendo com que todo o exército de Israel pudesse penetrar na cidade e destruir toda a cidade. Adultos, mulheres, crianças, animais e tudo mais ele tinha que ser destruído. Agora, antes de pensar em destruir, como passar por uma proteção dessa? Trazendo para os nossos dias hoje, como que transpõe uma situação que muitas vezes parece impossível aos olhos humanos? Uma situação onde, aos olhos humanos, ela já é derrotada ou ela já é um fracasso total. Como vencer uma enfermidade onde a ciência diz que você tem pouco tempo de vida? Como transpor essas muralhas? Como vencer? Então, a gente vai entender o seguinte. Claro que nós vamos entender e nós sabemos que um mero grito, por mais pessoas que tenham, não vai conseguir derrubar uma muralha. Quem derrubou essa muralha foi o próprio Deus. Existe uma ordem dentro dessa passagem bíblica, se você for analisar, que Josué falou bem assim, olha, não gritem e não falem nos dias em que a gente vai estar dando a volta na cidade de Jericó. Não falem nada, não gritem. Eu entendo aí, irmãos, que diante de algumas situações, nós não temos que ficar espalhando aos 4 cantos da terra o que nós estamos passando, ou a dificuldade que nós estamos passando. É o momento de muitas vezes a gente poder ficar quieto e apenas entregar a Deus a situação. E andar ao redor dessa situação, falando para Deus, Senhor, eu creio. Em pensamento, né? Você vai estar orando no seu pensamento. Eu creio que essa situação pode cair. Eu creio que essa situação pode ser resolvida. Eu creio que essa enfermidade pode ser curada. E quando chegou no 7º dia, a Bíblia diz que os sacerdotes tocaram a trombeta. Então é a hora que você realmente, você pode falar, você pode profetizar no mundo espiritual
que toda muralha na sua vida caia. Lógico que o número 7, ou seja, o sétimo dia, a sétima vez a qual eles rodearam a cidade, o sétimo dia, ele significa plenitude. Ele tem um simbolismo, né? Ele tem algo simbólico, profético, por trás do número 7, onde ele significa a perfeição, um tempo de perfeição, um tempo de entrega, um tempo completo. Não foi à toa que Deus falou 7 dias. Não foi. Tem um simbolismo, tem algo profético por trás disso. Então, irmão, se você estiver passando por uma situação, como eu falei no início da mensagem, que você possa começar a declarar a sua vitória já no começo do dia, já no começo da semana, já no seu primeiro dia útil da semana, você já está começando a declarar a sua vitória. Mas você vai gritar, né? Não é gritar de você realmente soltar a tua voz, mas gritar no sentido de falar: obrigado, Senhor, porque nós vencemos. Obrigado porque o Senhor nos deu a vitória. Obrigado porque aquilo que parecia ser intransponível, o Senhor derrubou, fez cair por terra. Entendeu, irmãos? Os 7 dias, ele é um ato de fé. Ele é um ato onde você vai passar, onde você vai aguardar e você vai estar treinando a tua fé para que até o último dia você veja a vitória de Deus. Os 7 dias são 7 dias onde esse povo de Israel, ele foi treinado no seu espírito. Ele foi trabalhando a sua fé. Porque, como eu falei, não foi pelo grito que os muros caíram. Foi pela fé. Deus esteve com esse povo porque eles creram. Deus vai estar com você se você realmente crer. Nada é impossível àquele que crê. Nada é impossível. Não há doença impossível, não há situação, não há sonho, nada é impossível àqueles que creem. Então que você comece a profetizar, que você comece a rodear a situação a qual você está achando que é intransponível e que você possa começar a declarar. O interessante é que os sacerdotes, eles tocavam chofar. E esse chofar, em algumas Bíblias, falam trombetas, aonde elas indicavam o quê? Uma guerra do Senhor, é algo bem típico de Israel, bem típico do povo de Israel. Quando eles ouviam o chofar tocando, significava: olha, o Deus está vindo, o povo de Deus está vindo, Deus está com esse povo. Está na hora de você começar a proclamar que Deus está com você. Está na hora de você proclamar, andar ao redor dessa situação e proclamar: Deus está comigo. Eu vou vencer essa situação. Eu vou transpor essa dificuldade, mas não é na minha força. É na fé que eu tenho em Deus, que Deus está comigo. E Ele vai derrubar essas muralhas na sua vida, irmãos. Amém? Então que você possa começar essa semana, já declarando a sua vitória. E você vai ver durante a semana essas muralhas ruírem, essas muralhas caírem. E o que você achava impossível, você vai conquistar em nome de Jesus. Amém? Então vamos estar orando? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero, meu Pai, poder colocar diante do Senhor cada filho do Senhor que está orando comigo nesse instante, que está crendo, meu Pai, que agora eles vão estar colocando diante do Senhor essa situação que aparentemente é intransponível aos olhos humanos, para a ciência, para a mente humana, mas que para o Senhor nada é impossível. Basta com que nós possamos acreditar e ter a fé que os teus filhos tiveram, meu Pai, quando as muralhas de Jericó caíram. Que nós, Pai, todos esses que estão orando comigo, venha ter essa mesma fé e a certeza, meu Pai, de que o Senhor estará conosco todos os dias da semana.
que o Senhor estará conosco, Pai, a cada instante, a cada minuto, a cada segundo da nossa vida. Nessa semana o Senhor estará conosco. E que nada e nem ninguém, Pai, vai nos bloquear, vai nos parar, vai nos fazer desistir, desanimar, mas venha trazer ânimo, coragem, Pai, porque nós cremos que até o final de semana, Pai, nós poderemos louvar o Senhor, aumentar a nossa voz no mundo espiritual, louvar ao Senhor e engrandecer o teu santo nome, porque ao Senhor nada é impossível aos que creem no Senhor. E nós cremos no Senhor, eu creio no Senhor, Pai. Por isso eu creio que essa pessoa, esse irmão, essa irmã que está ouvindo essa mensagem agora, ouvindo essa oração agora, as muralhas que estão na frente dela vão cair por terra e elas testemunharão, Pai, que foi transposto essa situação, essa muralha, essa situação difícil, que vai haver cura, que vai haver milagre na vida dessa pessoa, para a honra e a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, muito obrigado por você ter orado comigo essa manhã, que você tenha uma segunda-feira abençoada, que você tenha uma semana abençoada em todas as áreas da sua vida e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.